Então, boa tarde, meus alunos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar hoje a nossa primeira aula referente à semana 1 do nosso PET 2, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação. As unidades temáticas dessa semana 1 do nosso PET é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. E o objeto de conhecimento dessa semana 1 é a questão indígena durante a República até 1964. Bom, antes da gente falar sobre esse nosso objeto do conhecimento, que é a situação indígena durante a República, a gente vai falar um pouquinho sobre a República, né? Sobre como se deu, então, a instituição a chegada da República, né? Na verdade, a chegada da República no Brasil, né? Hoje nós tivemos a aula no canal aí Se Liga na Educação, a aula do professor Paulo, em que ele falou muito bem sobre a questão da República. E a gente vai dar aqui só uma pincelada, só uma volta, assim, bem simples, falando alguns aspectos da República. Então, é pertinente, antes da gente falar da chegada da República, a gente entender o termo República, né? Na verdade, o que é uma República, para quem ainda não conseguiu assimilar. Então, na verdade, a República, como forma de governo, ela nasceu na Roma Antiga. E República, res pública, quer dizer coisa pública que deveria servir aos interesses dos cidadãos. Então, na verdade, a República é uma forma de governo em que o chefe de Estado ele é indicado por meios não hereditários, onde frequentemente acontecem as eleições, né? Então, esse é a definição para República. No Brasil, né, a República ela surge como resultado de uma aliança entre setores do Exército, das elites econômicas e políticas. Vamos ver como se deu, então, esse processo. Em termos de contexto histórico, né, no final do século XIX, o governo de Dom Pedro, né, ele passava por uma crise, uma grande crise, na verdade, com muitos desgastes nas relações entre o Estado e suas bases de apoio. Tinha a questão da oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo, que ainda persistia no Brasil, né? Tinha também os conflitos entre o imperador e a Igreja Católica. A Igreja Católica era uma instituição muito poderosa, né? Já no século XX, ela vai recuperar seu poder e acontece então o afastamento entre clero e a monarquia, né? Tinha a questão também que alguns militares não concordavam com o governo de Dom Pedro II, né? Porque durante o governo de Dom Pedro II, o exército ele vai ocupar uma posição não muito privilegiada. Isso vai deixá-los um tanto descontentes. E a questão também que em 1888, né, ocorreu então a abolição da escravatura, que vai desagradar alguns grandes fazendeiros e proprietários dos escravos. Então, toda essa questão militar, a questão religiosa, né, a questão abolicionista, vai levar ao enfraquecimento da monarquia, levando então à proclamação da República, né? Então, os movimentos republicanos, eles só se transformam em força decisiva, né, quando a monarquia ele perde o apoio então desses três setores, que é o militar, religioso e também entra a questão abolicionista, né? Então, continuando aqui, com toda essa grave crise aí durante o governo de Dom Pedro II, né, sem falar que criticavam muito, né, o caráter centralizador da monarquia, né, havia essa grande crítica, então, em cima do governo, tanto que essa crítica ao caráter centralizador da monarquia vai gerar o Manifesto Republicano em 1870, né, antes mesmo da abolição da escravidão. Então, esse Manifesto Republicano de 1870 foi, na verdade, uma arrancada, né, para essa queda de Dom Pedro. Foi um movimento que não teve tantas agitações sociais, né, por parte de Quintino Bocaiúva, mas tinha o Silva Jardim, que já levou a uma grande mobilização popular. Então, na verdade, havia todo esse contexto aí para a queda da monarquia e instituição da República. Então, acontece em 15 de novembro de 1889, né, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, então, a programação da República. Vamos ver então esses anos aí de consolidação da República, de maneira bem breve.
A República da Espada, então, que vai ser de 1889 até 1894, na verdade, um governo provisório, né? Nesse período aí da República da Espada, os militares tiveram bastante influência, né, nesses primeiros anos da República. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto representaram o governo militar nessa primeira fase da República. Logo depois, né, em 1894, ocorre então a primeira eleição direta para presidente da República. Eu quero só falar um pouquinho aqui, antes da gente prosseguir aqui para a República da Espada, dizer que ainda no governo provisório, né, ele na República da Espada, foi elaborada a primeira Constituição, né, brasileira, uma Constituição amplamente baseada nos ideais da Carta Estadunidense, né? Então, a Constituição de 1891, ela estabeleceu o regime federativo, assim como desejava as oligarquias regionais na época. Essa Constituição foi em fevereiro de 1891 que ela foi promulgada, chamada então a primeira Constituição da República Brasileira. Essa primeira Constituição, ela estabelece o voto direto universal para cidadãos maiores de 21 anos, mas era um tanto excludente, porque só citava cidadãos maiores de 21 anos. Então, mendigos, analfabetos, soldados não podiam votar. Né? Sem falar que a Constituição também não determinava que o voto deveria ser secreto, e nem fazia também menção às mulheres, né? O que, pela tradição, já excluía elas do direito ao voto. Através dessa Constituição também de 1891, essa primeira Constituição da República Brasileira, o poder foi dividido em 3 esferas, né? O executivo, que é o presidente e seus ministros, o legislativo, através da Câmara de Deputados e Senado, e o judiciário, né? Com a criação de um Supremo Tribunal Federal. Acontece a separação entre Estado e Igreja, e a educação pública passou a ser laica, né? Ou seja, extinguiu-se a pena de morte também, instituiu-se a liberdade de culto religioso, de culto religioso e o casamento civil no país. Então, foi só para a gente ver um pouquinho aí, porque é muito importante a gente conhecer, né, esses aspectos da primeira Constituição da República, que foi a primeira Constituição de 1891, promulgada em fevereiro. Então, logo depois vem então a República das Oligarquias. Nessa República das Oligarquias, a política do país, né, era dirigida por oligarquias agrárias e por representantes civis na presidência. As eleições para essa política das oligarquias aconteciam em 1894, né, que aconteceu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil, e ela foi vencida por Prudente de Moraes, que era um republicano histórico, ou seja, ele tinha participado da fundação do Partido Republicano e era membro também da elite cafeicultora. Esse governo, então, vai durar de 1894 até 1898. Falando aqui das características dessa República das Oligarquias, são características bem expressivas da época que, se formos analisar, persiste ainda de maneira assim, tanto, poderíamos dizer até nítida, né? Que era o poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, que é a chamada República do Café com Leite. O que era isso? O café, gente, no período da República, era o principal item de exportação no Brasil, tanto durante o Segundo Império e a Primeira República, né? Então, São Paulo era um grande exportador de café e Minas produtor de leite. Então, aconteceu o revezamento do poder político no governo federal entre São Paulo e Minas Gerais. Tinham chamados acordos e alianças também entre presidentes e governadores do estado, que era chamada política dos governadores, né? Essa política dos governadores era o famoso toma lá, dá cá, né? Os coronéis prestavam favores aos governadores, os governadores aos presidentes, né? Levava apoio político ao governo federal, o governo federal, em troca, levava favores para os governadores, né? Então, é chamado política dos governadores. Tinha também a prática, né, do chamado coronelismo, a República dos Coronéis,
Nessa prática dos coronéis havia muito a questão o fenômeno do voto de cabresto, que é um mecanismo de controle dos votos por parte dos coronéis, né? Uma prática muito comum nos tempos da República Oligárquica, né? O chamado voto de cabresto. Essa expressão, ela faz referência ao cabresto, gente, porque é um dispositivo de corda ou couro colocado nos cavalos para direcionar sua marcha. Então, como esse voto aí era controlado, né, porque era um voto aberto, não era secreto, eram os coronéis que controlavam esse voto, então ficou conhecido como voto de cabresto. Então, essa prática do coronelismo, ela era muito comum, né? Essa prática, ela garantia que fossem eleitos apenas os candidatos que interessassem e agradassem às oligarquias que detinham poder político no Estado, né? Então, esse fenômeno ficou conhecido como coronelismo, né? A prática dos coronéis. Bom, fizemos aí só uma pincelada, né, sobre alguns aspectos da chegada da República no Brasil. Vimos aí a República da Espada e um pouquinho só da República das Oligarquias, né? Então, vamos entrar aqui de fato no nosso tema do PET, que está citando aqui, que é a questão indígena durante a Primeira República, né? Não menos importante do que o contexto da chegada da República. Mas é muito importante a gente falar aqui sobre esse tema aí que eles estão pedindo para a gente, que é a questão indígena no Brasil. Essa foto aqui, essa imagem, né, é uma imagem muito conhecida através dos livros didáticos, né, que fala da primeira missa celebrada no Brasil. Na verdade, gente, o Brasil ele surge na história, né, como a descoberta pelos portugueses, né, mas diversos povos nativos já habitavam todas as extensões do continente americano desde tempos remotos, né? Então, fala-se na descoberta do Brasil pelos portugueses, mas descoberta entre aspas, porque quando os portugueses europeus chegaram aqui nessa região, no Brasil, já havia diversos povos nativos que ocupavam todas as extensões do continente americano. Então, estima-se, né, de acordo com pesquisas de historiadores, estima-se que na época do descobrimento, até 5 milhões de índios viviam aqui no nosso país. Né? Tá aí essa imagem da primeira missa, que ilustra aí, né, vários indígenas assistindo essa missa e a questão da catequização por parte da Igreja Católica. Então, a chegada dos portugueses foi uma verdadeira catástrofe, podemos dizer assim, para os nativos e vai resultar no extermínio de muitos povos indígenas no Brasil. E esse extermínio se dá tanto em decorrência de conflitos armados, quanto por doenças trazidas pelos europeus e também, né, ainda some-se a isso, o processo de escravização. Então, mas aí voltando para a questão de hoje, a gente pode falar quem são os nossos índios hoje? Né? A gente ouve falar desses índios aí no processo de chegada dos europeus aqui no continente americano, mas quem são os índios de hoje? Vocês saberiam me dizer? Nós temos aqui essa imagem, né? Vocês podem me dizer quem são as pessoas retratadas nessa imagem? Poderíamos dizer sim, né? São índios. E aí, outra pergunta: onde que eles se encontram? Se formos analisar a nossa legenda aqui, esses são os índios que se encontram em frente ao Palácio do Planalto. Essa aqui é uma imagem de 2015, em que eles estavam fazendo manifestações em frente ao Palácio do Planalto. Então, o que acontece? Apesar do passado dramático, né, a população indígena hoje, ela volta a crescer. Ela está voltando a crescer. E esse aumento, né, populacional, ele se deve à taxa, né, demográfica e também principalmente ao número de pessoas que se reconhecem com a identidade indígena. A gente analisando aqui, em 1992, o censo incluiu pela primeira vez a categoria indígena como raça e os dados revelaram um percentual de 0,2% no total da população brasileira, com 294 mil pessoas declaradas. Ainda, segundo os dados mais recentes do IBGE, de 2010, né, eu usei aqui para vocês
os dados de 2010, o Brasil tem 890 mil índios, pertencentes a 305 etnias, uma população com culturas, crenças e hábitos diferentes entre si. Então, veja bem, vamos analisar aqui. A maioria dos indígenas, 70%, está concentrada em 6 estados da região da Amazônia Legal. Nós temos Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Então, são 274 línguas já catalogadas, provavelmente esse número já deve ter aumentado, o que configura uma das maiores diversidades culturais do mundo. Então, as línguas derivam principalmente de 4 troncos, que são Macro-G, Tupi, Aruaque e Caribe. Então, veja bem, é a situação indígena. E essa taxa demográfica aumenta porque muitos hoje se reconhecem com a identidade indígena, o que não acontecia antes, não é verdade? Então, veja bem, diante de todo esse contexto, então, vai ser criado a chamada Criação do Serviço de Proteção dos Índios, chamado por SPI, em 1910. E também a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1967, e o Estatuto do Índio, em 1973. Veja bem, esses dois órgãos aqui, o SPI, criado em 1910, juntamente com a FUNAI, logo depois, em 1967, esses dois órgãos, juntamente com o Estatuto do Índio, foram muito importantes, ainda que muitas vezes incipientes, ou seja, deixaram a desejar. Mas, mesmo assim, foram muito importantes para que as causas indígenas fossem discutidas pelo governo e um plano de ações fosse criado para proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Mas, como o nosso professor lá, Paulo, falou na aula de hoje, em se tratando dos contextos atuais, ainda há muito o que se fazer em relação dos serviços de proteção às comunidades indígenas. Hoje a gente está vendo aí um grande número da nossa população indígena contaminado pelo Covid-19. Seria, então, falta de assistência, de proteção a esses índios. Bom, nós utilizamos aqui, gente, para a nossa videoaula, pesquisas através do site da Nova Escola, o nosso livro Araribá Mais História e dados do IBGE. Então, para aqueles que tiverem ainda dúvidas sobre essa questão indígena no Brasil, podem dar mais uma olhadinha no vídeo, assistir de novo o vídeo, porque nós vamos responder as atividades da semana 1 do PET, desse nosso plano de estudo tutorado. A atividade 1 desse PET, ele se encontra na página 70. Então, nessa atividade 1 aí, está falando sobre o Serviço de Proteção ao Índio, foi criado em 1910, Tem um texto, então vocês vão ler o texto abaixo e em seguida analisar a imagem, que vai vir logo depois, que é essa imagem aqui, É uma imagem do grupo de alunos assistindo o hasteamento da bandeira no posto indígena Simões Lopes. Então, aqui nessa atividade 1 da página 70, do nosso plano de estudo tutorado, semana 1, no nosso plano de estudo tutorado 2, nós já estamos no nosso segundo PET, vocês vão realizar essa atividade 1 da página 70, ler o texto, analisar a imagem e responder essas seguintes questões que estão também aí nessa página do PET, tá? Logo depois tem a atividade 2, que se encontra na página 71. Essa atividade 2, vem logo uma introdução falando sobre o significado da palavra escambo. E aí vocês vão dar uma analisada nas duas imagens, na imagem 1 e na imagem 2, Na verdade, nessa imagem 1 aí nós temos uma ilustração da prática do escambo, muito comum no início da colonização do Brasil. A imagem 2 traz o contato entre o tenente-coronel do Exército e o diretor do SPI, que era Rondon. Então, vocês vão analisar essas duas imagens, imagem 1 e imagem 2, e vão responder as questões que se pede. E aí, depois que vocês realizarem essas atividades aí da página 70 e da página 71, a gente vai fazer a correção e aí teremos concluído, então, o nosso conteúdo da semana 1 do PET, Plano de Estudo Tutorado. Então, assistam novamente o vídeo, se acharem necessário, e responda as questões.
Uma boa tarde para todos vocês e bons estudos.